Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Investindo com a Lana e hoje vamos falar sobre um assunto que vocês me perguntaram diversas vezes lá no Instagram. O que a gente deve olhar antes de entrar em uma emissão? Como saber qual que é o preço, se vale a pena, se não vale, eu entro ou não entro, essa emissão é boa ou não. Então hoje vamos focar um pouco mais em follow-on e não tanto em IPO, mas então basicamente ofertas públicas de fundos que já existem, que estão aí emitindo novas cotas. Então, antes de mais nada, Everett, solta essa vinheta. Bom, hoje o vídeo vai ser bem direto ao ponto e eu separei 4 principais pontos para vocês analisarem antes de entrar numa oferta para saber se ela é boa ou se não é, se faz sentido para você ou não. Então, o primeiro ponto, que é muito importante, é a destinação de recursos dessa oferta. Quando o fundo ele faz um follow-on, então ele emite novas cotas para captar mais dinheiro, ele quer fazer alguma coisa com esse dinheiro, certo? Então, a destinação de recursos é o que vai ser feito com esse dinheiro, qual que é o endereço para onde ele vai. Porque se não tiver uma destinação de recursos muito clara, você basicamente está assinando aí um cheque em branco para o gestor com o seu dinheiro para ele fazer o que ele bem entender depois. Então, saber a destinação de recursos é saber como o seu dinheiro vai ser aplicado, afinal, é sempre bom lembrar, o dinheiro é seu, o fundo é seu e o gestor trabalha para você alocando o seu capital. Então, a destinação de recursos basicamente é saber, por exemplo, se é um fundo de tijolo, ele vai estar comprando imóveis a qual cap rate, ou seja, qual que é a taxa de capitalização, quanto vai render esse imóvel para o fundo. Ele está comprando um tijolo mais caro, mais barato do que ele já tinha comprado anteriormente, caso esteja comprando mais um percentual de algum ativo que ele já tenha na carteira. Se for um ativo, um fundo de papel, de CRI, está comprando dívida a qual taxa? Se vai ser bom, vai ser ruim para o fundo. Entender melhor qual que vai ser esse pipeline que a gente chama de oferta, ou seja, qual que vai ser aí a esteira de alocação dos recursos captados, para entender melhor o motivo dessa emissão. Um segundo ponto muito importante é acompanhar a estrutura de custos dessa oferta. Bom, a oferta vai acontecer e isso envolve muitas pessoas, envolve trabalho de marketing, envolve trabalho de distribuição por parte de assessores e corretoras, isso envolve o trabalho de muitas pessoas e nenhum trabalho é de graça. Então a realização de uma oferta tem sim os seus custos e alguém precisa pagar por eles, certo? Então compreender a estrutura de custos da oferta é entender quem é que está pagando a conta da realização dessa emissão. Tem mais de uma forma de ser feito. Por exemplo, quando a gente vê que é feita uma oferta, existe o preço por cota emitida e ele normalmente é acrescido de uma taxa de distribuição, que é de algum valor, e somando esses dois preços, a gente tem o preço da subscrição, o preço da emissão, que é o que você paga por cota para participar dessa oferta, que inclui então um percentual, que é o valor da cota mesmo, e um percentual que é o preço o custo de distribuição. Então, tem algumas vezes em que o custo de distribuição, ele paga todos os custos da oferta, ou seja, quem participar da oferta vai estar pagando os custos e quem não participar não vai estar pagando esses custos e fica por isso mesmo. Uma segunda forma é quando, por exemplo, essa taxa de distribuição ela não paga a totalidade dos custos. Então ela paga um percentual e o outro percentual pode ser pago tanto pela administradora ou então pelo próprio fundo. Essa modalidade em que o fundo paga uma parte dos custos da emissão é o que a gente chama de custos por dentro. E isso é preciso ter muita atenção, por quê? Quando vai ser divulgada a lâmina, o prospecto, normalmente sai lá o preço por cota e a taxa de distribuição, de algum percentual. E se ela for muito baixa, desconfie, porque pode ser que tenham mais custos que vão ser pagos ou pelo fundo ou pela administradora. A gente vê aqui que é mais positivo quando a administradora paga. Por quê? Quando o fundo paga os custos da oferta, quer dizer que ele está tirando do bolso de todos os cotistas do fundo, participando ou não da emissão, para pagar os custos dessa oferta. Então, caso você seja um investidor de um fundo e ele está fazendo um follow-on, vai fazer uma oferta e você não gostou do pipeline, não acha que a destinação de recursos é muito boa, ou enfim, por algum motivo seu não quer participar, e o fundo decidiu pagar por dentro alguma parte dos custos, ele vai estar tirando do seu caixa para pagar isso. E o caixa do fundo é também o seu dinheiro. Então ele vai estar tirando do seu bolso, independente de você participar ou não da oferta, para pagar esses custos. Então, dessa forma, todo mundo, querendo ou não participar da oferta, todo mundo vai rachar essa conta. Então, tem essas diversas modalidades em que só o investidor paga, em que o investidor paga uma parte e o fundo paga outra parte, ou então a administradora cobre custos que possam exceder esse valor. Então, tem mais de uma forma de ser feito e compreender a estrutura de custos é importante para saber exatamente de onde vai estar saindo esse dinheiro. Um terceiro ponto muito importante é a gente avaliar os impactos dessa emissão. Isso também vai estar lá no prospecto da emissão, que eu já vou falar um pouco sobre isso, e é compreender qual que é o objetivo. Ok, a gente tem a destinação de recursos, digamos que é para comprar aí alguns imóveis a mais, mas qual que é o objetivo disso? O que vai agregar para você, investidor?
vai trazer um guidance de dividendos maiores, ou seja, uma perspectiva de distribuir mais dividendos aqui para frente, ou então vai melhorar, por exemplo, a estrutura de risco, a alavancagem financeira, vai diminuir a dívida do fundo, reduzindo um pouco o seu risco, vai aumentar a diversificação, tendo mais inquilinos na sua base, também pulverizando o risco de inadimplência, vai ter uma diversificação geográfica melhor, comprando imóveis em outras regiões. Qual que vai ser o impacto disso no fundo? Porque, claro, a gente quer sempre que uma nova oferta, o novo investimento do fundo, ele se traduza em mais dinheiro no nosso bolso. Mas nem sempre esse é o único impacto positivo que pode ter. O fundo aumentar sua diversificação, reduzir sua alavancagem, melhorar sua estrutura financeira, também é um ganho positivo para o cotista, mesmo que o seu dividendo fique o mesmo. Afinal, ter o mesmo rendimento com menos risco é muito mais positivo. E aqui entra um ponto importante também a respeito da destinação de recursos que eu falei lá no primeiro ponto. Porque às vezes o pipeline da oferta, que são os imóveis e os ativos que vão ser comprados pelo fundo, por questões legais, eles não podem ser abertos e falados lá no prospecto de emissão qual que é o ativo, o endereço, o locatário, enfim, não pode ser falado tudo isso. Então é um pipeline fechado. E aí fica um pouco difícil da gente, investidor, avaliar se aquilo ali é bom ou não para o fundo. Então, avaliar os impactos de emissões anteriores pode ser uma boa forma da gente ver como que o gestor costuma trabalhar com as emissões. Então, por exemplo, digamos que tenha sido feita uma emissão anterior também com pipeline fechado, mas depois o fundo realmente comprou mais imóveis, ele melhorou a diversificação, ele reduziu o seu risco, então ele melhorou a distribuição de dividendos. Então dá para ter uma ideia se realmente os impactos da emissão, mesmo com o pipeline fechado, eles foram positivos anteriormente, para a gente poder avaliar aí o track record da gestão e já ter isso como uma base também de avaliação dessa nova emissão, mesmo que a gente não saiba exatamente quais são os ativos que vão ser comprados. Então, avaliar os impactos de emissões anteriores também pode ser uma boa forma de avaliar, então, o histórico da gestão em emissões. E aqui nós temos um detalhe importante. Afinal, para que a oferta tenha impactos positivos, é preciso que após a emissão seja captado esse dinheiro e o gestor aplique, invista em ativos-alvo. Caso ele demore muito para investir e o dinheiro fique lá parado, é possível que demore um pouco para ter impactos. Então, se você avaliar em emissões anteriores o tempo que o gestor levou para realmente aplicar e investir aquele dinheiro, pode ser uma boa forma de você ter uma ideia do tempo que vai demorar para esse capital começar a render e ser investido e realmente trazer um retorno positivo. É claro que atualmente, nos níveis que a gente está tendo de taxa de juros, o dinheiro em caixa aplicado aí, rendendo CDI, não é uma rentabilidade ruim. Mas em momentos que a gente está vendo começando um corte dos juros, mais para frente, o dinheiro em caixa ele não vai render quase nada. Então, realmente, a agilidade do gestor em aplicar seus recursos vai estar diretamente ligada com a velocidade com que o retorno positivo vai chegar até você. E o quarto e último ponto, mas com certeza não é o menos importante, é preço. E quando a gente fala em preço, a gente tem que comparar preço em relação ao valor patrimonial e o preço em relação ao preço de mercado do fundo. Em relação ao valor patrimonial, tem aqui uma certa polêmica. Normalmente, é muito mais bem visto no mercado um fundo fazer uma emissão com o preço no valor patrimonial ou então um pouco acima. Afinal, qual que é o problema, então, do fundo fazer uma emissão abaixo do seu valor patrimonial? Isso significa que o fundo está diluindo o seu cotista. Então, digamos que você já tinha as cotas do fundo antes e você comprou elas ali próximo do valor patrimonial, que digamos que era de R$ 100. E o fundo faz uma nova emissão aí para quase dobrar de tamanho e limite novas cotas a um valor patrimonial de 95, a um preço de 95 por cota. Isso quer dizer que isso vai mudar o valor patrimonial das cotas do fundo e você que tinha aí cotas valendo R$ 100 quando você comprou, agora elas vão passar a valer 95 e você teve então uma transferência de renda. Você deixou de ter esse ganho, você na verdade perdeu dinheiro, transferiu o dinheiro para o fundo que utilizou isso para reduzir o valor patrimonial. E você foi diluído na sua participação dentro do fundo e foi diluído na sua posição de alocação. Então isso não é muito bom, na verdade, porque isso quase obriga você, investidor, a participar da emissão para manter o seu nível de posicionamento dentro do fundo e manter seu nível de carrego e seu rendimento. Caso você não participe, você vai ser diluído de qualquer forma. Então uma emissão abaixo do valor patrimonial tem esse tom um pouco mais severo de você quase que é obrigado a participar para manter a sua participação. Então isso realmente não é muito bem visto no mercado. Agora, é o fim do mundo? Depende. Por quê? E aqui eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar, mas é preciso a gente olhar todos os lados. Quando, por exemplo, um fundo, digamos que ele esteja sendo negociado com desconto no mercado, esteja abaixo do seu valor patrimonial, isso significa que ele não está com uma janela muito boa para fazer uma emissão no valor patrimonial. Afinal, se ela for muito cara, o preço da emissão for muito superior ao que está no mercado secundário, ninguém vai participar dessa emissão, certo? Então o fundo, digamos que apareça para ele uma oportunidade de alocação comprando um ativo de tijolo na melhor localização do estado de São Paulo, com cap rate incrível, então pagando super bem, um ativo com um preço de tijolo muito abaixo da média.
E aquilo ali é uma oportunidade incrível que o gestor precisa agarrar. E ele não tem dinheiro em caixa para entrar nesse investimento. Então ele precisa fazer uma emissão para ter o capital para conseguir fazer essa alocação. Mas aí, digamos que o fundo realmente esteja com esse desconto. E ele comprando esse tijolo mais barato, um ativo muito bom, muito premium, e aí vai ter uma perspectiva de aumentar a rentabilidade do fundo e até valorizar seu valor patrimonial. Afinal, um ativo muito bom, bem localizado, sendo comprado com desconto, com a reavaliação patrimonial do tijolo, é muito capaz que ele se valorize no futuro. Então, o fundo faz uma emissão um pouco abaixo do valor patrimonial, mas com essa perspectiva muito boa de melhorar a sua rentabilidade e até o seu valor patrimonial no médio e longo prazo. Será que é o fim do mundo o gestor aproveitar uma oportunidade, fazendo uma emissão um pouco abaixo do patrimonial, para que no futuro isso traga ganhos ainda maiores para o cotista? Eu particularmente não acho que é um problema. Tudo vai depender do porquê está sendo feita essa emissão, qual é a destinação dos recursos e qual é a perspectiva de impacto. Se os impactos forem muito positivos e for uma destinação de recursos realmente muito boa, eu não vejo problema em ser uma emissão um pouco abaixo do patrimonial, contanto que isso retorne para o cotista em ganhos ainda maiores lá para frente. Mas o que a gente às vezes vê são emissões abaixo do valor patrimonial sem uma boa justificativa. Então, às vezes, o fundo está no momento de mercado que as coisas estão se valorizando, então o gestor poderia às vezes aguardar um pouco mais o fundo chegar mais perto do patrimonial para fazer a emissão, ou então emissões abaixo do patrimonial para às vezes comprar mais ativos que já tem no portfólio do fundo a um preço igual ao que estava antes, sem nenhum grande desconto. Então, realmente, se não é uma oportunidade única do gestor fazer essa emissão e fazer esse investimento, não vejo necessidade de ser feita uma emissão abaixo do patrimonial, diluindo seus cotistas. Então, acho que é muito importante a gente ter o valor patrimonial como uma referência para a emissão, mas não uma obrigação cravada na pedra, porque existem casos e casos e existem sim oportunidades que pode ser que vale a pena, porque vai trazer um retorno ainda maior no futuro para o investidor. Então, a emissão no valor patrimonial, ela é positiva e é uma referência sim, mas saibam que se for abaixo do valor patrimonial, é preciso ter uma avaliação muito cautelosa sobre os motivos de ser feita essa emissão. E em relação a preço a mercado, já falei um pouco aqui, assim, um fundo imobiliário que já é listado, que já negocia em bolsa, o investidor tem então duas oportunidades de comprar mais esse fundo. Ele pode comprar no seu home broker, ali no seu aplicativo, comprando o fundo a mercado no preço que estiver na tela, ou ele pode participar da emissão, subscrever suas cotas e comprar no preço que está sendo feita essa emissão, mais a taxa de distribuição. Se o preço da oferta ele for superior ao preço a mercado, para mim, investidor, não vale a pena eu comprar a mesma coisa mais caro, certo? Então eu prefiro comprar, se for comprar mais, prefiro comprar a mercado. Então, comparar o preço em relação ao preço de tela também é importante para você saber o custo de oportunidade que você está tendo. Afinal, a gente não quer nunca pagar mais, quer quanto mais barato, melhor. Então é muito legal quando o fundo consegue fazer a emissão quando ele está sendo negociado com ágio em relação ao seu valor patrimonial, porque aí ele consegue fazer essas duas coisas, fazer a emissão no valor patrimonial e ainda fazer com que ela fique abaixo do preço de tela, fazendo ser então a emissão mais atrativa possível, e é isso que a gente quer. Comprar o fundo mais barato do que está em tela, sem ser diluído na nossa participação, então podendo optar por participar ou não da emissão. E se os custos forem então pagos pelo administrador ou até 100% pelos participantes da oferta, melhor ainda. Para mim, esse é o tipo de oferta que brilha aos olhos, porque marca todas as caixinhas aí das opções que eu acho que são bem vantajosas. Bom, falei então desses 4 principais pontos: destinação de recursos, estrutura de custos da oferta, impactos que a emissão vai ter para você, investidor, e o preço. Agora, onde encontrar essas coisas? Qual que é a destinação de recursos, pipeline da oferta, a estrutura de custos, qual que é o valor total de custo de marketing, cada coisa bem descritinho? Onde que eu acho essas coisas? E até a perspectiva de impacto futuro, de rendimentos, onde estão essas informações? No prospecto da oferta. E eu já vou mostrar para vocês onde fica, lá no Clube FI, é claro. Bom, então bora lá para o Clube FI, estou aqui na minha área logada e eu vou pesquisar um fundo que está em emissão, por exemplo, o TRXF. Cheguei aqui na página do fundo e vou descer um pouco e vou aqui na área de comunicados. Aqui eu posso filtrar por prospecto da emissão, mas como foi recente, eu vou só rolar aqui para vocês verem tudo que tem. Então tem fatos relevantes, informe mensal estruturado, relatórios, enfim, as datas que foram publicadas. E aqui vou descer só um pouquinho, já vamos chegar no prospecto da oferta. Oferta e distribuição de cotas, prospecto. Cliquei em cima e abre esse documento, que é um documento gigantesco. A internet aqui tá um pouco devagar, pessoal. Aí. O prospecto definitivo da oferta. E aqui vai ter todas as informações, tudo que você precisa saber tá aqui nesse documento.
Então, se a gente quiser filtrar as informações, aqui a gente tem um índice com tudo que a gente precisa saber. Mas vou mostrar aqui, então, por exemplo, onde a gente vê a destinação de recursos. Clico em cima e já vem para cá. Então, ó, essa oferta aqui, em torno de 93 milhões, vai ser destinado para ativos imobiliários. E aqui ele fala quais são. Ó, um ativo da Via Varejo, em São Paulo, tá, o preço de aquisição por metro quadrado, a faixa de negociação em que tá, e lista aqui todos os ativos. Alguns ele já diz qual que vai ser, então, o perfil do imóvel, então vai ser um tipo de varejo, vai ser um BTS, enfim, qual que vai ser o tipo de utilização, e aqui você já consegue ter uma ideia, tanto pelo cap rate, quanto pelo preço de aquisição por metro quadrado, se isso é bom ou não, levando em consideração o perfil do fundo. Então aqui a gente tem informações já bem importantes. Quero mostrar para vocês aqui no índice também, onde a gente encontra a estrutura de custos dessa oferta. Então, a gente vai ter aqui um estudo de viabilidade econômico-financeiro. Contrato de distribuição, custos da oferta. Clique em cima de custos da oferta e aqui a gente tem todo o descritivo exato. Então aqui, ó, preço por cota R$ 104,00, o custo por cota de R$ 2,60, que é uma taxa de 2,15% sobre o valor da cota, resultando então um valor aí líquido de R$ 106,60 por cota nessa emissão. A gente vê que os custos totais da oferta, aqui ele lista tudo, né? Comissão, tributos, assessoria legal, registro da Anbima, enfim, tudo que vai ser, qual que vai ser o custo total da oferta, isso equivale a 12 milhões e dá exatamente 2,60 por cota, que é exatamente o custo. Então, nesse caso aqui, a gente tem aquele exemplo de emissão em que os investidores que participarem da oferta vão estar pagando o custo. Não é o fundo, não é tirando do bolso dos outros cotistas e nem a administradora que vai suprir. Então, aqui, ele fala tudo isso aqui, ó. Todos os custos de despesas da oferta, incluindo a comissão de estruturação e distribuição, já considerando o acréscimo de tributos, serão arcados com recursos da taxa de distribuição primária. Então, para você não precisar fazer esse cálculo realmente, ele já diz aqui se vai ser pago ou não. E normalmente, caso tenham custos extras que possam ser arcados pela administradora, vai estar escrito aqui embaixo também nessas letrinhas miúdas. Então, é bem importante a gente avaliar. E aqui uma última coisa que eu acho bem legal da gente avaliar é que existe no estudo de viabilidade econômica, ele está lá nos anexos, né? Viabilidade econômica, ele está lá no anexo número 2, na página 133. E aqui essa parte final, esse anexo do estudo de viabilidade, é quando o gestor vai brilhar e vai trazer números, vai trazer dados de mercado e vai falar muita coisa. Vou passar rápido aqui por cima, mas são informações bem legais. Mas para mostrar para vocês um quadro aqui, que ele é bem importante para a gente ver a questão dos impactos que essa emissão vai ter no fundo. Aqui, ó, consolidação pós-oferta / aquisições, nona emissão de cotas. Então aqui no caso do TRXF, a gente vê que antes da emissão, ele tinha esse patrimônio de 2 milhões, ele vai ter 2 milhões e 600, então vai aumentar um pouco, cerca de 10,55%. Então vai melhorar aí o tamanho do fundo, do valor investido em imóveis, vai melhorar essa quantidade. Vai aumentar o valor patrimonial também, quase 40%, então muito positivo. Vai aumentar o número de imóveis, comprando mais 3 imóveis aí a princípio. A presença em estados vai continuar a mesma. Vai aumentar o número de cidades, então melhorando um pouco a diversificação geográfica. Vai aumentar bastante aqui a área, quase 8%. E a estimativa de distribuição vai permanecer a mesma. Lana, então é aquela coisa, né? Poxa, não vai trazer mais dividendos. Por que participar dessa oferta? Bom, você vê que vai reduzir aqui em quase 30%, na verdade, 25,3% a alavancagem do fundo. Então, como eu falei, a gente tem a mesma distribuição, mas reduzindo o risco do fundo também é um ganho positivo para o cotista. Então, vai reduzir a dívida financeira do fundo, vai reduzir essa alavancagem, vai aumentar a diversificação geográfica, aumentar o valor patrimonial do fundo também em quase 40%. Então, os ganhos dessa oferta aqui são mais em relação ao que você tem de reduzir o risco e melhorar o valor patrimonial do que na distribuição de rendimentos, que vai permanecer a mesma. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que tenha ajudado você a conseguir avaliar um pouco melhor o que é importante a gente ver numa emissão para ver se ela vale a pena ou não para você, investidor, onde encontrar as informações no prospecto da oferta e, é claro, onde encontrar esse prospecto dentro do site do Clube FI. Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, @lanainvest, e espero vocês daqui a 15 dias no nosso próximo programa. Até já!